Caríssimas senhoras e senhores, caros associados, parceiros e convidados, é com grande satisfação que dou início ao primeiro webinar do projeto AVERN 2, Qualificação das Pequenas e Médias Empresas, uma iniciativa da ANAI que representa mais um passo decisivo na modernização e valorização do setor da avaliação imobiliária em Portugal. O iValue 2 surge na continuidade do trabalho iniciado com o projeto iValue, Inovação e Sustentabilidade, reforçando objetivos que hoje são mais urgentes e incontornáveis do que nunca. Qualificar, inovar e preparar o setor para os desafios que a sustentabilidade coloca, tanto a nível nacional como internacional. Vivemos um momento em que as exigências europeias em matéria de sustentabilidade, desde a taxonomia aos princípios do ESG, têm um impacto direto e crescente nas metodologias de avaliação de património. A ANAI assume, por isso, uma responsabilidade clara: garantir que as pequenas e médias empresas do nosso setor têm os meios, o conhecimento e as ferramentas necessárias para responder a estas mudanças de forma competente e competitiva. O iValue 2 aprofunda este compromisso promovendo inovação e especialização, internacionalização, integração sólida da taxonomia e dos critérios SDG nos processos de avaliação. Entre as várias atividades do projeto, destaca-se aquela que hoje temos o prazer de apresentar, a ferramenta imóvel mais sustentável, taxonomia na avaliação. Esta ferramenta constitui um marco importante para o setor, pois permite incorporar critérios de sustentabilidade de forma prática, rigorosa e estruturada, oferecendo aos avaliadores um apoio técnico objetivo no domínio que continua a evoluir rapidamente. Complementarmente, o plano de atividades do iValue 2 inclui ainda uma base de dados especializada, a produção de e-books, um conjunto de webinars temáticos e culminará numa conferência internacional que reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater o futuro da avaliação sustentável. A todos os que tornaram possível este projeto, equipa técnica, parceiros institucionais, empresas, participantes e comunidade profissional, deixo o meu sincero agradecimento em nome também da ANAI. E espero que este webinar seja inspirador, esclarecedor e útil para o trabalho diário de cada um de vós, que nos permita continuar a avançar juntos para um setor mais qualificado, mais inovador e, sobretudo, mais sustentável. Um bem-aja a todos pela vossa presença e um excelente dia de aproveitamento científico e nesta área que tenham profundos conhecimentos também. Obrigado a todos pela vossa audição. Muito obrigada, Dr. Ramiro. Nós, na sessão de abertura, teríamos aqui o Sr. Presidente da ADN, o Dr. Nelson Lage, mas por impossibilidade da agenda não pode estar presente, mas não quis deixar de nos deixar uma mensagem de vídeo que eu vou pedir aos colegas para passarem. Obrigada. Bom dia. É com grande satisfação que a ADN se associa à ANAI na apresentação da Plataforma Imóvel Sustentável. Mesmo não estando presente fisicamente, quero sublinhar a importância desta colaboração que marca um passo decisivo para o setor imobiliário, para a atividade da avaliação. Reúnem-se hoje avaliadoras, PMEs, especialistas em sustentabilidade. A vossa presença confirma uma visão partilhada. A sustentabilidade deve estar no centro da avaliação dos imóveis. A integração entre o imóvel sustentável e o Casa Mais vai trazer mais eficiência, vai trazer mais transparência e mais confiança no processo de avaliação. Quero por isso reforçar que os avaliadores imobiliários são agentes de transformação. Cada relatório influencia decisões de investimento e pode acelerar a transição energética e climática. Ao integrar critérios ESG, valorizamos imóveis mais eficientes, mais circulares e mais preparados para o futuro. Esta iniciativa insere-se no iValue 2, que reforça a capacitação do setor e liga as avaliações a dados certificados do SE e do Aquamais. Na ADN defendemos que a sustentabilidade é a base da transformação do parque edificado. Só com cooperação, só com a digitalização aceleramos a transição energética que Portugal precisa. A ADN continuará por isso empenhada em promover inovação, eficiência e sustentabilidade.
Contem por isso connosco. Este webinar é mais do que uma apresentação técnica, ele é um convite à mudança. Juntos, a ADN e a ANAI, estamos a liderar esta transformação. Muito obrigado a todos. Obrigado da nossa parte também, se lhe chegar a mensagem. Sim, vai chegar certamente. Muito obrigada, então. Vamos dar início, enfim, portanto, então às apresentações técnicas deste webinário. Eu começava por passar a palavra ao José Araújo, vogal de direção da ANAI, que nos vai fazer um pequeno enquadramento do projeto iValue 2 e especificamente desta ferramenta que hoje vai ser apresentada. José Araújo, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Eu vou Bom dia. tentar passar aqui, ou compartilhar aqui, o meu auxiliar de memória. Vamos lá ver se consigo. Se consigo. Não sei se já estarão a ver. Eu, para mim, vejo. Estou a ver perfeitamente. Muito bem. Por mim. Agora estou a ver bem também o conteúdo. Ok. Então, eu começaria pelo seguinte. Agradecer também, naturalmente, a vossa presença e a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. Isto é seguramente um tema que ganha cada vez mais relevo, cada vez é mais importante. Vamos tentar fazer aqui um enquadramento desta plataforma, e eu desenhei estes minutos que me foram concedidos para esta apresentação, da mesma forma que eu desenharia para mim, caso não estivesse tão sensível para a utilidade da plataforma e para as razões, a razão de ser da sua criação. Há cerca de 5 anos nós tivemos, como já foi dito, o projeto iValue Inovação e Sustentabilidade. Para quem, enfim, pretende adquirir alguma sensibilização inicial sobre esta temática, eu aconselharia aí a consulta do e-book produzido a quando do iValue, desse iValue, chamado Critérios Ambientais e Climáticos na Avaliação de Imóveis. É seguramente um bom princípio, ainda que tenhamos que dar agora aqui algum desconto, porque já passou algum tempo, mas para uma primeira aproximação será um excelente e-book. Agora chegamos aqui ao projeto iValue 2, e o que se passa com este projeto, com este iValue 2, é uma tentativa, esperamos nós que bem conseguida, de aprofundamento neste foco da sustentabilidade, e vocês vão reparar que a palavra sustentabilidade já começa aqui a ser subejamente focada. De facto, é a questão que está por base e essencial a este nosso trabalho. Vou passar aqui. Ora, a primeira pergunta que eu faria a mim próprio, se se pouca sensibilidade tivesse para estas questões, era esta. Princípios ESG e taxonomia europeia, que tanto se falam, isto é a mesma coisa ou não? Anda lá próximo. Bom, na verdade são coisas distintas. São coisas distintas, mas ambas convergem para um objetivo comum, que é direcionar o capital de investimento para atividades consideradas ou reconhecidas sustentáveis. O que é uma coisa e o que é outra? Bom, eu, enfim, resumo uma coisa desta forma. Os princípios ESG são uma estrutura, digamos, algo complexa, ampla, de critérios que se destinam
é justamente a avaliar a sustentabilidade e o impacto. Eu aqui sublinho a palavra atividade. Pode ser empresa, pode ser atividade, pode ser projeto, mas, por exemplo, se uma empresa se dedicar apenas a uma atividade, ao avaliar essa atividade, estamos, no fundo, a avaliar a empresa. Talvez de forma mais simples aqui para este enquadramento, eu focar-me na palavra atividade. Portanto, é o quê? Ou seja, para onde é que eu devo olhar para apreciar a sustentabilidade de determinada atividade? É claro que, julgo que todos nós compreendemos que se nós estivermos perante distintas atividades, se calhar devo olhar naturalmente para questões diversas. Eu diria então que é o quê, é o que eu sublinho aí. O foco da avaliação, para onde é que eu devo olhar, o que é que eu devo ter em conta. Então, e a taxonomia, o que é que é? Bom, a taxonomia é o como. A taxonomia é, no fim de eu saber para onde devo olhar, que critérios e riscos eu devo selecionar, neste caso já estarão selecionados, eu vou ver o como, isto é, vou ver o padrão de medição, vou ver como é que eu vou medir esses critérios, no sentido de perceber ou concluir, afinal, se determinada atividade é ou não é ambientalmente sustentável para o investimento que se preconiza. Eu chamaria a atenção aqui para este regulamento, o 2021/2139, o regulamento delegado da União Europeia, que representa, enfim, a nota técnica mais importante do quadro de financiamento sustentável da UE. Nesse mesmo regulamento, os colegas poderão verificar que ele contém um anexo, que é o anexo 1, que são critérios técnicos de avaliação. Esses critérios técnicos são de rever, porque começamos a ter aqui algum sumo, direi assim, que nos interessa para a nossa atividade. Basicamente, para onde nós temos que olhar é se a atividade pode ser qualificada como contribuindo para a mitigação das alterações climáticas, contribuindo substancialmente, e se essa mesma atividade económica, simultaneamente, não prejudica o cumprimento dos outros objetivos ambientais. Portanto, ela por si só pode até ser classificada como contribuindo substancialmente para a mitigação das alterações climáticas, mas, por outro lado, pode prejudicar outros objetivos idênticos, e então, enfim, já não estaríamos no melhor caminho quanto a essa atividade. Nesse anexo, perdão, nesse anexo 1, os colegas poderão encontrar, eu espero que, enfim, esteja ainda a trabalhar de acordo com documentos perfeitamente atualizados, ou que sim. Nesse conjunto bastante alargado, como poderão verificar depois, de atividades, quando se chega ao capítulo 7, nós identificamos aí atividades de construção e imobiliárias. E debaixo desse capítulo de atividades de construção e imobiliárias, poderão os colegas identificar, olha, o primeiro logo é construção de edifícios novos, eu pus isto só aqui para exemplo. O segundo é a renovação de edifícios existentes, até que chegamos ao ponto 77, que se chama, que foi denominado aquisição e propriedade de edifícios. Esta concreta atividade económica é aquela que melhor se adequa e é aquela que é mais relevante para a nossa atividade.
no contexto da taxonomia europeia. Isto não significa que não possamos falar de outras, etc. Mas este nosso trabalho, esta nossa plataforma imóvel mais sustentável, foi construída de base, olhando muito particularmente para esta atividade 77, aquisição e propriedade de edifícios. Portanto, quando nós definimos esta atividade, eu vou só chegar aqui um bocadinho atrás. Portanto, voltando aqui ao slide anterior, quando nós definimos a atividade, estamos a definir esta atividade. E então é sobre esta atividade que nós vamos olhar que princípios, que critérios, melhor dito, é que devemos aplicar a esta atividade, ou considerar para esta atividade, e depois, em sequência, o como é que vamos valorizar. Ora, deixa cá ver, então, se eu passo aqui para a frente. Ora bem, até agora, enfim, nós acredito que muita gente já esteja fartíssima de conhecer ou de ter estas noções, ter este conhecimento, mas no sentido de, enfim, procurar pelo menos nivelar o ponto de partida em termos de sensibilidade de toda a gente. Eu fiz esta apresentação, impondo-se agora, enfim, o seguinte raciocínio: está bem, mas, enfim, em termos práticos, em termos diretos, eu sei que nós avaliadores tendemos muito, e bem, porque a nossa atividade, para tentar, enfim, perceber o que é que isto impacta, ou de que forma é que vai impactar no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, e eu escolhi aqui um exemplo. O exemplo é o Regulamento 2024/623, que é o Regulamento de Requisitos de Capital. Muita gente já conhece este regulamento, mas é um bom exemplo. O que é, afinal, este Regulamento de Requisitos de Capital? O regulamento, em primeiro lugar, diz que o Regulamento de Requisitos de Capital aplica-se em toda a União Europeia, o 2024/1623, aplica-se a toda a União Europeia desde 1 de janeiro deste ano. Portanto, em termos de aplicação, enfim, não será muito antigo, mas também, dir-se-á que também já não será assim tão novo quanto isso. Estamos aqui a fazer um ano. O que é este regulamento? Este regulamento é o quadro regulamentar da União Europeia que rege a solvência e a estabilidade dos bancos, entre outras entidades. Mas, enfim, eu estou a focar aqui um pouco os bancos, talvez seja o caso onde nós estamos mais próximos. Este regulamento veio reforçar, não veio trazer de novo, veio reforçar o critério de uma avaliação prudente e conservadora. Prudente e conservadora. Espera aqui, o próximo slide. É também aqui que aparece um termo que para muita gente já é familiar, eventualmente para outros não seja assim tão familiar quanto isso, até que eu pessoalmente reconheço que eu pessoalmente não conheço aqui uma tradução já pelo menos unanimemente assente, ou pelo menos na sua maioria assente, ou combinada entre a parte entre os portugueses, vá lá, para esta designação que aqui aparece como property value. Tradução literal, valor da propriedade. Então, o artigo 229, o número 1 deste artigo 229, prevê que o valor para efeitos de crédito hipotecário, que vem então, como referido, designado por property value, o valor da propriedade, se quisermos. Este property value vem definido no artigo 74A, aliás, vem referido no número 74A do artigo 4º, e é aqui que se define que o property value
deve excluir as expectativas de aumentos de preços. Portanto, temos aqui a olhar muito para, enfim, a precaução. E o que eu elegi aqui como ponto especialmente importante, ser ajustado para ter em conta a possibilidade de o valor de mercado atual ser significativamente superior ao valor que será, mais uma vez aqui aparece a palavra, sustentável ao longo da duração do empréstimo. Um bocadinho. Bom, então eu diria o seguinte: este regulamento de resíduos de capital vem trazer uma transição de uma abordagem centrada ou, enfim, próxima do valor de mercado para uma abordagem prudente e conservadora, que nós associamos ao tal property value. Os avaliadores terão de considerar fatores de risco a médio e longo prazo que possam afetar a avaliação do imóvel, centrando-se naturalmente no prazo do empréstimo, porque, enfim, os fatores de risco a 5 anos serão uns, os fatores de risco no caso de um prazo de empréstimo a 30 anos serão outros. Bem, eu pus uma nota no final, que há uns anos falava-se no valor do bem hipotecado. Muitos de nós também já conhecem o MLV, o Mortgage Lending Value. Eu, pessoalmente, não encontro grande diferença, ou melhor, encontro até poucas diferenças, se não mesmo nenhumas, entre uma coisa, entre o MLV e o Property Value. Mas, enfim, se algum colega depois me quiser esclarecer sobre isto, eu até agradeço. Mas, de facto, pelo menos vamos considerar que as diferenças entre uma coisa e outra a diferença entre uma coisa e outra será perfeitamente residual. E eu estou a dizer isto para nós também não pensarmos que o próprio tipo possa ser aqui algum bicho de sete cabeças, não é? Araújo, peço desculpa, só não querendo interromper, pedia-lhe só para abreviar um bocadinho a apresentação, já me estou a para estender. não excedermos muito o tempo. Está bem? Tá bem. Ok, muito obrigado. Não. Ora bem, aqui se cruzam realmente com este exemplo. Eu procurei sensibilizar para o cruzamento destas duas ideias. A taxonomia europeia e o RRC, de facto, têm aqui uma convergência. Bom, vou então procurar passar à parte final. Imóvel mais sustentável, como sabe, é o nome da nossa plataforma, já se falou aqui enquanto ferramenta inovadora. Ela encontra-se alinhada, então, com a taxonomia da União Europeia, permitindo a avaliação da sustentabilidade ambiental do imóvel e a análise dos riscos climáticos físicos a que está sujeito, a que o imóvel está sujeito. Esta plataforma vai prestar-se a dois tipos de utilizadores. Adiante, isto vai ser mais desenvolvido. Ao público em geral, enfim, disponibilizará funcionalidades básicas e a avaliadores imobiliários, aqui já com funcionalidades avançadas, incluindo a capacidade de gerar relatórios. Adiante, nós vamos desenvolver isto naturalmente, os colegas vão desenvolver isto um pouco melhor. As conclusões que vamos tirar em termos resumidos, é do alinhamento ou não alinhamento do imóvel com a taxonomia ambiental da União Europeia, da sua classificação em termos de sustentabilidade ambiental e também vamos identificar os riscos climáticos críticos a que o imóvel está sujeito. Críticos no sentido de serem de elevados ou superiores a elevados. Há aqui uma questão que eu gostaria especialmente, porque certamente que já muitos colegas estarão a pensar sobre isto.
Esta plataforma não atribui ou sequer sugere qualquer valorização ou desvalorização do imóvel em função dos resultados que forem concluídos. O que se passa é o seguinte, nem podia fazer, nem faria sentido. A sistematização da análise, ou a sistematização dos critérios de análise, essa sim, porque existe, permitirá estabelecer um padrão para o impacto dos resultados no valor do imóvel. Porque se todos forem apreciados segundo os mesmos critérios, depois a tendência é que, perante determinado cenário, isso conduza a uma correção do valor do imóvel, em X ou Y, ou aquilo que for. Mas, pelo menos, a ferramenta está lá e todos serão apreciados nos mesmos critérios. A ferramenta foi concebida, como já sabem, em parceria com a ADN. A ferramenta estará disponível em português e em inglês, neste momento ainda não está, mas vai estar. A ferramenta está atualmente em testes e, enfim, não tenho exatamente o dia em concreto, mas suponho que vai ser oficialmente lançada em janeiro já do próximo ano. E pronto, é isso. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro. Obrigado pela sua abordagem. Acho que sinteticamente também representa já o início ou interesse de quem queira desenvolver. Portanto, uma vez mais, agradeço-lhe a sua preocupação em demonstrar aquilo que estamos a caminhar neste momento para o apresentar definitivamente em janeiro. Obrigado. Muito obrigada também, José Araújo. Eu vou agora passar a palavra à Ana Caldeira Martins, vice-presidente de direção da ANAI, que nos vai falar sobre normas europeias de avaliação, a avaliação e eficiência energética. Ana. Eu não sei se o José Araújo ainda tem a sua apresentação ativa. Se tiver, pedia para cancelar a apresentação no ícone de cima. Em cima. Estão todos a ouvir-me? Sim. Eu também Estamos a ouço. ouvir. Obrigada. Por acaso aqui estou a ver e você está a visualizar a A tela culpa da foi Ana minha. Caldeira. Se calhar é minha. Ok, já está, Ok, sim, senhor. pronto. Obrigada. Ai, peço desculpa. Pronto, eu vou fazer uma apresentação muito breve. Eu vou falar um bocadinho sobre as normas da TEGOVA, portanto, EBS 2025. As normas, os temas-chave das normas EBS 2025 destacam-se a norma EBS 6, Avaliação e Eficiência Energética no Parque Imobiliário na União Europeia, e também o capítulo 6º, Avaliação e Sustentabilidade. Em relação à norma EB6, Avaliação e Eficiência Energética, a diretiva, como todos com certeza já sabem, sobre o desempenho energético dos edifícios e eficiência energética, define obrigações para a construção e renovação dos edifícios da União Europeia. Como é descrito na norma EBS 6, os avaliadores terão conhecimento das obrigações e deverão poder estimar o valor do custo das renovações para colocar o imóvel no nível de eficiência energética determinada ou outros requisitos futuros a entrar em vigor legal e como estes afetam o valor do mercado à data da avaliação. A norma EBS 6, Avaliação e Eficiência Energética, define agora em detalhe os métodos, ora utilizando o método comparativo ou o método residual. Se não existirem obrigações legais que afetem a disposição do imóvel, o avaliador deverá utilizar o método comparativo para a avaliação. Se existirem obrigações legais, poderão ser identificadas as seguintes: prazos obrigatórios de renovação energética,
ou pontos de inflexão, por exemplo, venda, renovação de contrato de de rendas ou necessidade de grandes renovações. Neste caso, o método de avaliação utilizado deverá ser, portanto, residual e consiste nas seguintes fases: análise da classe energética atual do imóvel, comparando-a com a classe exigida por lei ou uma obrigação futura identificada. Cálculo atual do imóvel. Estima-se o valor de mercado do imóvel, assumindo que este foi renovado para cumprir as exigências energéticas aplicáveis, e a seguir devem-se deduzir os valores, como, por exemplo, custos associados à renovação necessária, incluindo os custos de intervenções energéticas, taxas profissionais envolvidas, juros de financiamento ou o lucro esperado de um promotor imobiliário. O resultado deste cálculo reflete o valor residual, que representa o valor do mercado do imóvel no seu estado atual, considerando as obrigações legais relacionadas à eficiência energética. Vou também falar muito pouco sobre a avaliação e sustentabilidade. Existem 3 pontos: a taxonomia ambiental da União Europeia, os riscos climáticos físicos e, as ESGs, toda a gente com certeza já ouviram falar. A taxonomia ambiental da União Europeia é um sistema de classificação de atividades que vão falar peço desculpa, estou um bocadinho nervosa. Os objetivos climáticos e ambientais da União Europeia e em critérios de investimento para determinados setores e atividades económicas específicas. Vão definir 6 objetivos ambientais, lista atividades económicas e reflete a clareza dos investimentos que contribuem para o desenvolvimento sustentável. A seguir vão também fala também dos riscos climáticos físicos. São riscos de transação, que se referem aos riscos associados ao processo de transição de uma economia de baixo carbono, ou os riscos físicos agudos que resultam de eventos climáticos extremos, como, por exemplo, tempestades, inundações ou cheias, ou crónicos que decorrem das consequências a longo prazo das alterações climáticas, com o aumento gradual das temperaturas globais ou a subida do nível do mar. E, finalmente, temos aqui os 3 temas dos ESGs, toda a gente ouve falar, que são os temas ES, temas ambientais, S, temas sociais, e os G, governação. Portanto, chegamos à nossa ferramenta, Imóvel Mais Sustentável, taxonomia na avaliação, e é uma ferramenta inovadora, idealizada para dar resposta prática às exigências regulatórias, incluindo a do sistema financeiro. E a plataforma encontra-se alinhada com a taxonomia ambiental da União Europeia, que permite a avaliação da sustentabilidade ambiental do imóvel e a análise dos riscos climáticos físicos que está sujeito. Com base na avaliação nacional de risco, desenvolvida pela ANEPC, que, enfim, que vamos utilizar na nossa ferramenta. Muito obrigado, peço desculpa por este nervosismo
e sigamos agora para a apresentação da ferramenta. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigado. Mesmo, Não dá. Foi bem mesmo com nervosismo, acho que foi uma apresentação excelente e excelente, é verdade. altamente esclarecedora, aliás, à semelhança também da do José Araújo. Feito enfim, portanto, enquadramento sobre a temática, eu agora vou passar a palavra ao Ricardo Cunha, que é, enfim, portanto, parceiro técnico deste projeto, é quadro da Systemic e é especialista em sustentabilidade. Vai, enfim, portanto, ter a sua apresentação, vai estar dividida em duas partes. Uma primeira parte mais, enfim, portanto, teórica, digamos assim, vai-nos falar sobre a taxonomia, os riscos climáticos e o financiamento sustentável. E depois, numa segunda parte, vai fazer, então, a apresentação desta plataforma que temos vindo, enfim, a anunciar desde o início, Imóvel Mais Sustentável. No final, teremos um espaço de perguntas e respostas e eu apenas vos pedia para colocarem as questões no Q&A para, enfim, portanto, facilitar a nossa leitura e depois podermos orientar para os oradores respectivos. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Ana. Eu já estou a partilhar o ecrã e penso que neste momento já estejam a ver Sim, a já estamos a ver, apresentação. sim. Ok. Antes de mais, agradecer a todos por estarem presentes e, como a Ana já disse, sou consultor da Systemic. Temos estado a acompanhar o projeto no vertente da integração dos critérios de sustentabilidade e de risco climático e temos aqui uma breve apresentação que vai estar dividida aqui em 4 partes, tentar não demorar muito tempo nestas 3 primeiras sobre financiamento sustentável, a taxonomia e os riscos climáticos, para podermos passar pela plataforma depois e ter ainda algum tempo para algumas perguntas e respostas. Começando então, sobre financiamento sustentável, é um tema que é cada vez mais central na transição para uma economia de baixo carbono e que é mais resiliente. Temos hoje em dia todas as instituições financeiras, as empresas, os governos, que consideramos que têm um papel fundamental na forma como alocamos os nossos recursos e como é que esses recursos depois têm o impacto tanto no planeta como em nós, na sociedade. E este tema então vai-nos ajudar aqui a perceber um bocadinho da ligação entre o sistema financeiro e a sustentabilidade. Temos uma primeira citação que resume essencialmente a essência do que é o financiamento sustentável, dizer então que o dinheiro acaba por não circular no vazio e que está sempre ligado à produção, ao consumo e aos recursos naturais. E se quisermos efetivamente o desenvolvimento sustentável e cumprir com os objetivos delineados no Acordo de Paris, que temos de canalizar então os nossos recursos financeiros para atividades que protegem o meio ambiente e também que promovem o bem-estar social. Ou seja, não existe sustentabilidade sem investimento e nesta fase nós temos um atraso muito grande no que são os investimentos que têm sido feitos. Neste slide conseguimos então ver a interdependência que existe entre o sistema financeiro e a sustentabilidade, e isto para dizer que quando os investidores dão maior importância às questões ambientais, sociais e de governance, ou seja, ao ESG, que o capital acaba por fluir com maior facilidade para os investimentos sustentáveis. Isto contribui então para reduzir os danos ambientais e, por sua vez, para diminuir os riscos económicos que estão associados aos eventos climáticos extremos e que já temos uma ligação dentro do que é a taxonomia e o que são os riscos climáticos, como já foi referido anteriormente, tanto físicos como de transição, e portanto esta ligação começa a ser feita aqui. Continuando, as instituições financeiras, assim sendo, são agentes essenciais que nesta transição da economia de baixo carbono, e há uma estimativa que foi feita de que são necessários cerca de 5 a 7 trilhões de dólares por ano para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Estes valores podem já estar um pouco desatualizados, porque isto já foi um estudo feito em 2018 e nesta fase, como eu já referi,
temos algum atraso dentro do que são os nossos objetivos e, portanto, em vez de 5, 7, podemos estar a falar já se calhar de 10, 15, por exemplo. E aqui, num jeito de conclusão deste slide, que a integração então da sustentabilidade no setor financeiro acaba por não ser apenas só uma tendência, não é apenas uma moda que está a acontecer, mas é sim uma necessidade para garantir que a estabilidade económica de médio e longo prazo vai acontecer. Com isto, que é o financiamento sustentável, e então o financiamento sustentável acaba por ser este processo de decisão do financiamento e tem em conta então estes impactos, tanto ambientais, sociais e de governança. O financiamento sustentável implica então que as decisões de investimento e de crédito consideram então estes fatores ESG, e isto depois vai se refletir nos produtos financeiros e na forma como as instituições gerem o seu risco. E o seu risco acaba por já não ser apenas o risco de mercado, o risco de crédito, acaba por ser também o risco ambiental, o risco climático. Assim sendo, nos produtos financeiros e nas políticas de crédito, tem de acontecer algumas coisas, por exemplo, a redução das pressões sobre o ambiente, a contabilização dos gases de efeito de estufa para o combate ao aumento da temperatura, a minimização do desperdício e a melhoria da eficiência na utilização dos recursos naturais e na gestão de risco. Temos então de reconhecer estes riscos climáticos que, para, para perceber o impacto financeiro que eles acabam por ter na sustentabilidade do sistema financeiro. Isso significa então que vamos ter de adotar modelos de governança que funcionam de uma forma algo diferente da tradicional para mitigar esses riscos e nos adaptarmos também a esses riscos. Com isto, foi então desenvolvido o plano de ação para financiar o crescimento sustentável e que tem estes 3 grandes objetivos, que é a reorientação do capital para negócios que são sustentáveis, a melhoria da gestão dos riscos financeiros relacionados agora com critérios ESG e o aumento da transparência e o foco no longo prazo, ou seja, deixar de ver a economia num ponto de vista de curto prazo, em que os resultados imediatos são o nosso principal foco, mas também no longo prazo e perceber que o longo prazo é para onde temos de caminhar. E para concretizar estes objetivos, foram então definidas 4 linhas de ação principais. O desenvolvimento de medidas que reforçam o reporting financeiro. Hoje, e a esta mesma hora, por exemplo, está a haver uma conferência da EFRAG, que é a entidade que desenvolveu as normas de reporte de sustentabilidade, e em que estão a apresentar as normas de sustentabilidade que foram revistas ao longo deste ano. Foi também necessário, e já está em vigor, já é obrigatório para as instituições financeiras, o desenvolvimento desta taxonomia europeia, e é também necessário que se incluam então estes riscos climáticos nas análises de risco, tanto bancárias como de seguros, e por fim a criação de normas, rótulos e referenciais de produtos de baixo carbono. Por fim, e em Portugal, nós não podíamos ficar para trás, não podíamos não fazer nada, e foram então desenvolvidas estas diretrizes para acelerar esta transição. E dar aqui destaque apenas a algumas que foram desenvolvidas pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que são, por exemplo, a criação de condições para estimular então esta inovação financeira e tecnológica orientada para a sustentabilidade, a promoção do mercado de produtos financeiros sustentáveis, a integração destes temas ESG nas decisões estratégicas e na atuação dos gestores, e também o reforço da monitorização dos riscos ESG na estabilidade financeira e na supervisão do setor. Estas linhas e estes objetivos, então, mostram que a transição para esta economia de baixo carbono que eu tenho estado a falar é uma prioridade nacional e que exige, então, uma grande articulação entre o Estado, o setor financeiro e as empresas. Apesar de nós, enquanto indivíduos, conseguirmos contribuir para a transição de uma economia de baixo carbono, nós não somos os agentes fundamentais, apesar de sermos peões muito importantes, somos uma peça
pequena neste tabuleiro de xadrez. As empresas, o Estado e o setor financeiro têm o grande papel nesta transição. Continuando e voltando aqui a referir um pouco da taxonomia, que já foi apresentada tanto pela Ana como pelo Araújo. Resumidamente e de forma muito leiga, mas a taxonomia é o sistema de classificação que nos permite compreender se uma atividade económica é ou não é sustentável. Foram então definidos 6 objetivos ambientais e vários critérios técnicos para avaliar a sustentabilidade destas atividades. Existe então uma lista, um regulamento com 340 e poucas páginas que foi desenvolvido pela Comissão Europeia. Entretanto, saíram mais 2 atos delegados que vieram reforçar esta lista de atividades. Existem ainda setores, por exemplo, que não estão incluídos na taxonomia, como é o caso do setor têxtil. E no final, o que isto faz é, este exercício, por ter de ser divulgado anualmente, reflete então a transparência dos investimentos que contribuem efetivamente para o desenvolvimento sustentável. Perguntam então a quem é que se aplica, e então temos 2 empresas: agentes do mercado financeiro e empresas sujeitas à obrigação de publicar uma demonstração não financeira. Neste momento são apenas as empresas que têm, por exemplo, acima de 250 colaboradores, mais 40 milhões de volume de negócios e mais de 25 milhões de total de balanço. Estes valores estão a ser revistos, ainda não há um valor final, vem no seguimento do ómnibus e portanto, não é possível ainda precisar quem vão ser as empresas que estão obrigadas a reportar este exercício. E do vosso interesse específico, existem algumas atividades de construção imobiliárias que estão contempladas, que há alguns exemplos que estão demonstrados, como a construção de edifícios novos, a renovação de edifícios existentes e a aquisição e propriedade de edifícios. Apresentar agora os 6 objetivos. Inicialmente tínhamos apenas critérios para 2 deles, a mitigação e a adaptação das alterações climáticas, e nessa primeira fase tínhamos então de contribuir substancialmente para um dos 2, não prejudicando significativamente nenhum dos restantes 4, que são os recursos hídricos e marinhos, transição para a economia circular, a prevenção e controle da poluição e a proteção dos ecossistemas. As condições que temos estado a falar são 3. A primeira é a contribuição substancial para um dos objetivos, ou seja, que a atividade contribui então, efetivamente, por exemplo, para a mitigação das alterações climáticas, e através disso é feito um breve questionário, por exemplo, que tem todos os critérios que têm de ser respondidos e que se vão variando de atividade para atividade. Em segundo lugar, não prejudicar significativamente. DNSH é o Do No Significant Harm, para que não se prejudique significativamente nenhum dos restantes objetivos. Ou seja, contribuindo substancialmente para um dos 6 objetivos, que já é possível, temos então, simultaneamente, que não prejudicar significativamente nenhum dos restantes 5. E, por fim, o estar em conformidade com os critérios técnicos de avaliação, que garantem então que a atividade tem o tal impacto ambiental positivo e substancial e que reduz substancialmente os impactos negativos sobre o meio ambiente. Um exemplo rápido que reduzem significativamente as emissões de gases de efeito de estufa. E estes requisitos mínimos são sempre science-based. Adicionalmente, nos critérios técnicos, é ainda necessário cumprir com as salvaguardas mínimas que estão alinhadas com esta diretriz da OCDE para empresas multinacionais e com os princípios orientadores das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos. Neste está incluído também estão também incluídos os princípios fundamentais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Vou mostrar agora aqui um exemplo de uma das atividades que estávamos a falar, e temos então a aquisição e propriedade de edifícios, com a descrição que está na taxonomia, que é a aquisição de bens imobiliários e exercício do direito de propriedade sobre esses bens. Em baixo, a segunda frase que consta da descrição, dá-nos o código NAS, que é no fundo uma tradução do código CAI,
e para as empresas que quiserem realizar este exercício, têm então de confirmar primeiro se tem o código CAI que consta no regulamento da taxonomia, neste caso seria então o 68 que ali aparece, e caso não o tenham, confirmar que, com base na descrição, ou seja, na aquisição de bens imobiliários, se efetivamente realizaram esta descrição. Como este exercício é realizado anualmente, é importante então rever sempre isto, de forma a que se confirme efetivamente que podem realizar o exercício. No caso, para esta plataforma, não será necessário fazer esta validação do CAI, não é importante, isto serve apenas então para empresas que queiram fazer o exercício. Um exemplo então, e aqui continuando com a mesma atividade, dos critérios de contribuição substancial e depois de não prejudicar significativamente, que como podem verificar, existem então 3 requisitos para o contributo substancial para a mitigação das alterações climáticas. O primeiro, que é garantir que os edifícios dispõem pelo menos de um certificado energético classe A e depois que se situam nos primeiros 15% do parque imobiliário. Isto, entretanto, já foi atualizado recentemente e já não é necessário cumprir, então, obrigatoriamente com os primeiros, que é 15% de edifícios, e não foi incluído na plataforma por ser virtualmente impossível de validar essa informação. No, de seguida, no caso das construções, é verificar que se satisfaz os critérios estabelecidos na secção 7.1. Esta secção depois está incluída no regulamento da taxonomia, e o critério 3 é que em grandes construções não residenciais garantir então ali a potência nominal útil para os sistemas de aquecimento de ventilação dos espaços. Por fim, não prejudicar significativamente, temos então os restantes objetivos, como podem verificar, 3, 4, 5 e 6 são não aplicáveis, porque para esta atividade não existem então critérios que sejam considerados. Não tem problema, significa então menos trabalho para a empresa que queira reportar. E da primeira, sobre a adaptação às alterações climáticas, garantir então que a atividade satisfaz os critérios estabelecidos no apêndice A, que é um apêndice sobre o risco climático. Falando neles, e vou agora aqui mostrar o primeiro vídeo. Isto se calhar está um bocadinho alto. Este vídeo é um vídeo da Rádio Renascença que demonstra então aqui as inundações que têm vindo a acontecer em Portugal, aqui em específico em Lisboa, e que de certa forma acabam por ser fruto também das alterações climáticas. Como este vídeo, poderíamos encontrar outros tantos, por exemplo, o caso das cheias que houveram recentemente em Valência, que não eram de todo habituais para a região e, e que provocaram imensos danos económicos e que provocaram uma série de mortes, entre outros efeitos extremamente negativos, tanto para a sociedade como para o meio ambiente. E mais alguns exemplos de algumas imagens cheias que aconteceram em Loures, Lisboa, resultados no Porto também e em Olé. Com isto, surgiu então a TCFD e em 2015 o Financial Stability Board criou a TCFD, ou seja, a Task Force on Climate Related Financial Disclosures, e isto tem o objetivo de melhorar e de aumentar a divulgação de informações financeiras relacionadas com o clima. Temos então este quadro resumo que é um esquema bastante abrangente, que acaba por enumerar tanto os riscos como as oportunidades que surgem das alterações climáticas. À esquerda, os riscos de transição e riscos físicos, os dois tipos, e depois à direita as oportunidades que podem advir das alterações climáticas.
Isso vai tudo ter impacto na forma como nós gerimos e como planeamos as estratégias das nossas empresas e, por fim, vai ter também um impacto financeiro, quer seja positivo, quer seja negativo. No final desse esquema, podem verificar então as três demonstrações financeiras principais e os impactos depois que podem acontecer principalmente nessas demonstrações. Temos então aqui duas categorias de risco climático. Primeiro, sobre os riscos de transição, que são os riscos que são associados ao processo de transição para a economia de baixo carbono, como a Ana apresentou. Os riscos incluem, por exemplo, as alterações em políticas, regulamentações, tecnologias. Ainda há pouco estava a falar da conferência que está a haver hoje. Essa é, sem dúvida, uma mudança política e regulamentar que tem impacto numa série de empresas, tendo em consideração as mudanças que podem ter ali da vida. Alterações de tecnologias que vemos todos os dias que cada vez mais aparecem produtos mais eficientes, por exemplo, do ponto de vista energético, que se tornam mais caros e que acabam por ter impacto também nos negócios. Os riscos físicos podem ser, em primeiro lugar, agudos, que resultam de eventos climáticos extremos, como tempestades, inundações ou secas, ou os crónicos, que decorrem então das consequências de longo prazo das alterações climáticas. E aqui estamos a falar, por exemplo, das ondas de calor, do aumento do nível do mar, entre outras. Nós, nesta plataforma, vamos nos focar principalmente nos riscos físicos e as instituições financeiras vão então precisar de saber quais são os riscos que estão associados aos projetos e o risco de não integrar estes riscos resultará então de taxas de juros que serão subvalorizadas e perdas financeiras para as instituições financeiras. Aqui um breve exemplo, mas a relevância destes riscos físicos aumenta se considerarmos então que mais de 50% do PIB mundial depende então da natureza e dos seus recursos portanto, acabamos por ter aqui uma grande parte da economia que está afetada pelos riscos físicos e pelo aumento e pelo combate às alterações climáticas. Novamente, aqui há alguns exemplos de riscos físicos agudos, o aumento da severidade de eventos climáticos extremos, como os ciclones. No caso em Portugal, não acontece com frequência. As secas e inundações, cada vez mais frequentes, ambos. E os riscos físicos crónicos, com as alterações então no padrão de precipitação e variações extremas no padrão do tempo, que este ano, por exemplo, estávamos de manga curta ainda em outubro e no início de novembro ainda conseguimos apanhar algum calor e nesta fase então as temperaturas desceram radicalmente e já temos outra vez voltar a usar ploverzinho. Estas alterações não são de todo normais, eu tenho apenas 28 anos, mas lembro-me que nunca no verão, quando era mais novo, sentia 40 graus e que não conseguia estar na rua e que fazia alguma confusão a respirar. E hoje em dia já acontece e isto é muito preocupante. Que algumas consequências, e especificamente para os imóveis, podem ser então afetados por estes eventos climáticos, resultando depois então em danos físicos e exigindo então investimentos adicionais de reparação, ou seja, perdas económicas e, em alguns casos, podem mesmo vir a ocorrer fatalidades. Custos operacionais de clientes que podem aumentar devido a potenciais danos físicos nos seus imóveis, custos adicionais para os clientes em caso de perdas que não estão cobertas por seguros, pode aumentar a probabilidade do incumprimento das obrigações perante as instituições financeiras e a possibilidade das seguradoras recusarem também cobertura para imóveis localizados em zonas de risco extremamente elevado. Um gráfico que demonstra então estas perdas económicas que temos estado a falar e desde 1980 até 2024, neste intervalo de 44 anos, estima-se então que já foram perdidos 822 mil milhões de euros nos Estados-membros da União Europeia, dos quais, e num passado recente, 2021 e 2022, foram perdidos mais de 100 mil milhões de euros em apenas 2 anos. Ou seja, estamos a falar de quase 20% do total em apenas 2 anos.
Falando agora um pouquinho de Portugal, e Portugal é uma das zonas que é mais vulnerável para as alterações climáticas. Todos os dias acabamos por sentir isso. Como já foi falado, a Autoridade Nacional de Proteção e Emergência, ou seja, a Proteção Civil, desenvolveu a Avaliação Nacional de Risco, que é utilizada e está integrada nesta plataforma para a avaliação dos riscos climáticos. Aqui podem verificar os exemplos que são utilizados na plataforma e a escala de risco que foi desenvolvida por eles. Esta análise que foi feita pela Proteção Civil foi desenvolvida utilizando as guidelines do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia para o mapeamento dos riscos climáticos. Estão também integrados e por serem cada vez mais relevantes, no entanto, ainda não tendo uma ligação clara com as alterações climáticas, estes riscos de causas naturais, por exemplo, deslizamentos de massas, tsunamis e sísmos. Aqui dois exemplos para os incêndios rurais e para as ondas de calor, que na análise da proteção civil são considerados riscos extremos e que no cenário de 2011 a 2040 que vão ocorrer cada vez mais e com maior probabilidade. Por fim, um pequeno exemplo de um banco que é a Caixa Geral de Depósitos, conhecido por todos, que demonstra então como é organizada a carteira de crédito imobiliário da Caixa perante estes riscos físicos. E então que a Caixa realizou uma análise preliminar da localização dos seus créditos hipotecários e conseguiu identificar quais dos seus ativos que estão particularmente expostos a fenómenos climáticos específicos e organizou-os então depois consoante o nível de risco. Possível também identificar que nesta carteira de crédito que a Caixa tem, cerca de 81% da carteira está concentrada nas classes energéticas C e D, e este reporte tinha referência a 31 de dezembro de 2021 e neste momento já não está disponível e a Caixa não voltou a realizar este exercício, pelo menos para o público, porque não é obrigada a tal. Conclui-se assim esta apresentação. Vou partilhar, vou partilhar agora a plataforma. Penso que já estejam a ver a plataforma. Sim, Ricardo, estamos a ver, sim. Obrigado, Lourdes. Página inicial da plataforma, com o logótipo da plataforma, ferramenta de taxonomia. Eu vou iniciar a sessão aqui através de uma conta de teste que foi desenvolvida para este propósito. Dar apenas a nota de que a plataforma está ainda em ambiente de qualidade, ou seja, não é o produto final que está a ser demonstrado já. No entanto, já estamos numa fase bastante adiantada, a plataforma já está quase 99% operacional, faltam apenas alguns detalhes e por isso mesmo ainda não foi libertada para o público. Eu vou começar por criar um novo questionário e vou utilizar um certificado energético que está disponível online, que é um certificado exemplo da ADN, para que todos possam depois também aceder. Começar então aqui com a identificação do imóvel. Eu vou colocar casa, que não tenho outro nome para lhe dar, a morada, e vou colocar então a Avenida Fontes Pereira de Melo. Agora, se me permitem fazer uma batota, vou pesquisar. Exatamente. Colocar aqui, localidade Lisboa, o distrito Lisboa também, Concelho de Lisboa e a freguesia, que é que eu já não tenho a certeza, Avenidas Novas. Esta primeira parte da localização é importante que seja preenchida, porque depois de preenchermos estes dados e corretamente, de preferência, eles vão ser utilizados
na segunda fase para a identificação dos riscos climáticos físicos e os outros riscos de causas naturais. Identificação aqui do artigo matricial do imóvel, é importante depois então ter estas informações presentes a quando da realização do exercício, e eu no caso, agora aqui para passar à frente, vou preencher só com NA para podermos avançar e poupar algum tempo e deixarmos algum tempo para para as perguntas. Colocar então aqui sempre, e é bastante importante, se é habitacional ou não habitacional, porque a plataforma está construída para nos devolver dois tipos de questionários, ou sobre habitação ou sobre não habitacionais, e dentro depois de cada um desses tipos, sobre o ano de construção, e neste caso, como eu sei que o certificado energético é anterior a 2020, eu vou colocar, por exemplo, 2015 na construção. Estes dados depois são relevantes porque há um questionário que é preparado para construções antes de 2020 e depois de 2020. Colocar o NIF do proprietário, não tenho informação. E aqui o e-mail, vou colocar um e-mail que não existe. Teríamos então de fazer o upload de certidão predial. No caso, são dados que eu também não possuo, porque não sou o dono da casa. Caderneta predial, certificado energético, classificação A+, e fotografias do imóvel para efeitos depois do relatório. No caso de ter estas informações, tem também de colocar as informações adicionais sobre as necessidades nominais anuais de energia, tanto para aquecimento, para arrefecimento, de águas quentes sanitárias, as fontes renováveis para usos regulados, entre outras. Então, avançar. E nesta segunda fase, com a identificação do risco climático, eu já abri o link para que aqui está em baixo. No entanto, ficam aqui os dois links que são bastante úteis caso existam algumas dúvidas sobre o nível de risco que temos de colocar. Eu já tenho aqui a plataforma, eu vou colocar a morada que me foi devolvida, não preciso deste nível todo de especificidade, e vou apenas aqui desabreviar e colocar a Avenida Fontes Pereira de Mel. E fica já preparado. Clicar no seguinte e temos então aqui já o nível de risco que temos de colocar. Temos então todos os níveis de risco que são necessários, e nestes dois, sobre incêndios rurais, temos então de consultar a carta, e para isso temos então de consultar a Avaliação Nacional de Risco. Vou voltar atrás só para abrir o link, este não tinha. Clicar no seguinte novamente. E vamos então aqui consultar a carta dos incêndios rurais. Temos então o documento da Avaliação Nacional de Risco, em baixo os tipos de risco que foram identificados. Isto não conta apenas com riscos naturais, nem só com riscos climáticos. Existem outros tipos de risco que foram aqui incluídos, por exemplo, rodoviários, ferroviários, entre outros. E nós queremos o risco de incêndios rurais. Na primeira fase, temos então aqui uma descrição da análise que foi feita, aqui com uma tabela que nos demonstra a área ardida entre 2013 e 2023, e em baixo o cenário considerado, depois com o grau de probabilidade, grau de gravidade e o grau de risco. E os efeitos das alterações climáticas, e temos então aqui em baixo o mapa que nos interessa. Esta análise tem de ser feita de certa forma a olhómetro, e portanto eu sei que a Avenida das Fontes Pereira de Mel localiza-se algures aqui nesta zona, e portanto eu vou considerar que o nível de risco dos incêndios rurais acaba por ser baixo ou muito baixo, e no caso vou selecionar muito baixo. Para os ventos fortes, posso então consultar a plataforma, eu já coloquei aqui a morada. Ao colocar a morada, temos então aqui a identificação, através desta bolinha, onde é que se localiza o meu imóvel, e clicando aqui onde diz camadas, vou então abrir e selecionar o risco de ventos fortes. Como podem ver, a layer aparece logo. Se tiverem dúvidas de qual é o nível de risco, então
podem então abrir aqui nesta setinha e tem então que o verde é suscetibilidade reduzida, o amarelo suscetibilidade moderada e o vermelho suscetibilidade elevada. Fazer zoom out para vos demonstrar aqui o mapa de Portugal e como é que é distribuído então depois este risco. Voltar à plataforma, preencher e colocar então o nível de moderada. Os restantes riscos já estão todos preenchidos com a informação que está na plataforma e em baixo temos então aqui de preencher com o risco de causas naturais. E vamos voltar à plataforma e procurar primeiro pelos sismos. É importante que, quando estão a fazer este exercício, tirem sempre a layer que estavam a utilizar. Eu vou dar o exemplo aqui do que acontece quando selecionam os ventos fortes e as secas, e a plataforma acaba por colocar uma por cima da outra e acaba por não se perceber muito bem qual é que é o resultado definitivo do que estamos a ver. Tocar então o risco de sismos e aqui em baixo voltar a fazer zoom. E como podem ver, estamos aqui na zona vermelha, significa então que estamos com suscetibilidade elevada. Voltar à plataforma, tirar esta layer, colocar o de tsunamis e no caso dos tsunamis, vou voltar a clicar aqui, no caso dos tsunamis nós não somos afetados por este nível de risco e portanto colocamos então aqui, neste caso com não ferido e numa atualização futura irá ter aqui uma opção de nulo. Voltar às camadas, nas camadas selecionar o risco de deslizamentos de massa e que também não tem aqui nenhum tipo de risco para os deslizamentos de massa. E novamente aqui será incluída então a opção de nulo. Avançamos e depois de avançar e darmos este exercício por concluído, este exercício depois vai ser utilizado numa fase posterior agora sobre este questionário. Temos então já a nota que é habitação anterior a 2020, tanto pela tipologia que selecionamos como pelo ano de construção. Uma breve descrição do que é feito neste questionário e vamos então avançar e abrir. Este questionário está dividido em 6 fases, as mesmas que... 6 não, 7, as mesmas que estão na taxonomia. A primeira é sobre a mitigação das alterações climáticas, em segundo sobre a adaptação, recursos hídricos, poluição, ecossistemas e a biodiversidade, e também uma última sobre a segurança contra incêndios. Nesta fase vamos ter de voltar então aqui ao certificado energético, que a primeira questão que nos surge é então qual a classe do certificado energético do imóvel. Vamos aqui em baixo então e temos então a nota de que é o C. Selecionamos então a opção C. Como não selecionamos a opção A, esta pergunta aparece trancada. Esta opção está apenas disponível para imóveis que sejam A ou A+, e isto porque, para ser considerado um edifício Near Zero Emissions Building, ou seja, um NZEB, tem então de preencher alguns critérios que nesta fase apenas os A+, ou A acabam por preencher. Caso tivessem de preencher depois estes valores do NTC, tanto de valor como de referência, teriam então de voltar ao certificado energético e vir a este quadro, que aqui está em baixo, e verificar os valores que aqui estão. Neste caso, o NTC teríamos aqui, e o valor seria 76, a referência 74. Colocaria então aqui 76, aqui 74, e tinham então aqui logo o valor. Colocar novamente o C para simular. Percentagem de janelas com etiqueta classe mais no imóvel, e no caso temos então de colocar o número de janelas da casa. Eu vou aqui assumir um valor que é aleatório, vou colocar 6 janelas, por exemplo, das quais apenas 2 têm etiqueta classe mais. Automaticamente é-nos dado o resultado que o número de janelas com etiqueta classe mais está entre 25% e 50%.
classe energética média das janelas com etiqueta classe mais. Isto tinha sido uma renovação que tínhamos feito a duas janelas, então, e tínhamos comprado janelas com A mais A. É importante sempre que para o validador, quando está a realizar este exercício, tenha esta informação na sua posse, de forma a que o exercício seja realizado de forma mais célere possível. Colocar também se nos últimos 5 anos existiu uma renovação no imóvel, se sim ou se não. Ao colocar que sim, tem então de colocar os valores de NTC, ou seja, da procura de energia primária antes da renovação e após a renovação, e para isso é necessário ter o certificado energético antigo e o novo certificado energético e voltar então a este quadro e ver aqui os valores do NTC. E neste caso seria sempre o NTC valor. No caso, se não tiverem, a minha sugestão é que antes da renovação coloquem zero, coloquem então depois o valor e a plataforma automaticamente assume o valor de zero portanto, não acontece, não há nenhum erro. Temos então aqui as duas questões que foram respondidas automaticamente através do questionário de risco climático, que são se forem identificados os riscos climáticos físicos, como realizámos aquele questionário, foram então identificados os riscos, e se os riscos identificados apresentam uma suscetibilidade elevada ou superior, também tivemos alguns que foram o caso. E agora, se forem implementadas soluções de adaptação físicas e ou não físicas para reduzir os riscos físicos associados ao clima. No caso de terem sido, clicam que sim, em baixo, e entretanto numa futura atualização surgirão aqui opções de soluções de adaptação que são comuns para selecionarem. Vão haver também campos de escrita livre para que os avaliadores possam selecionar opções e possam escrever opções e soluções de adaptação que não estão contempladas portanto, acabam por ter aqui alguma liberdade. Vamos então aqui assumir que não foram. Se o imóvel possui uma das seguintes certificações de sustentabilidade, tem então aqui BREEAM, LEED, LEED A e a opção de não, claro. Colocar então, por exemplo, o BREEAM e no BREEAM teriam então de selecionar depois aqui qual a classificação obtida, se é excepcional, platina, A+, por aí fora. É obrigatório também o upload do certificado, neste caso do BREEAM, para comprovar então que a informação é verdadeira e que não está a ser colocada sem qualquer tipo de validação. Colocar então que não, ao colocar que não, a pergunta tranca automaticamente e não nos é possível responder a esta questão. Agora, nos recursos hídricos, se o imóvel possui classificação Aqua+, ao possuir e ser considerado A+, automaticamente não é necessário responder a mais nenhuma questão deste capítulo, e isto é porque as questões que estão abaixo são relativas à taxonomia e caso tenha a classificação Aqua+, com A+, A, automaticamente estamos a cumprir com todos os requisitos que estão abaixo e não é necessário responder àquelas questões. No caso de termos, por exemplo, B a B-, é então importante saber se existem então as fichas do produto, para sabermos os critérios que estão abaixo, por exemplo, se os lavatórios e torneiras têm um débito máximo de 6 litros de água por minuto, e se tiverem as fichas do produto, colocar que sim, tem então de responder a estas 4 questões. Se colocarem que não, estas perguntas trancam também e não têm de dar resposta. Colocando que sim, tem então as opções do sim e não, e no caso tem uma última questão que é algo peculiar para algumas pessoas, porque nem todos têm em casa urinóis, e têm de cumprir então depois, se tiverem urinóis em casa, com este requisito, que é um dos que está contemplado na taxonomia. É possível também aqui colocar não aplicável, caso não tenham sequer urinóis em casa e para não serem prejudicados por isso. Responder apenas às outras questões aqui com sim, dizer que cumprimos e que temos estas fichas de produto, teriam então de fazer o upload também das fichas de produto e depois de responder com sim, era obrigatório o upload dos ficheiros. Nós, como não temos os ficheiros, responder que não, para não causar aqui alguns problemas. Por fim, na poluição, se o imóvel possui materiais com declarações ambientais do produto,
aqui com o botão de ajuda ou este link e aqui consultaríamos então o site do Environment Deck e ao abrir, vou aceitar aqui os cookies, ao abrir teríamos então de procurar aqui pelo EPD. Vamos aqui restringir então para, para a Europa os EPDs que existem na Europa e depois, por exemplo, se quisermos ver na categoria do produto, podemos colocar aqui apenas produtos de construção e temos aqui a lista dos produtos todos que existem, que são vendidos a nível europeu. Teremos então depois de consultar, é possível também, se tivermos um nome específico, de procurar, e vamos aqui colocar, por exemplo, tile, e tem então aqui já as telhas que podem vir a ser utilizadas no processo de construção. Ou seja, dependendo sempre do que vocês estiverem à procura, podem colocar logo a palavra, se não, podem procurar sempre pelo tipo de EPD, o nome da organização que vende, o EPD, o âmbito geográfico, a categoria do produto e o PCR. Voltando, teriam então depois de afirmar, isto é uma questão também relativa à taxonomia, e a taxonomia é bastante exigente neste aspecto, e temos então aqui que se tem EPDs, sim, que são mais de 20 produtos certificados, entre 10 a 20 produtos, menos de 10 produtos, ou que não. E vamos aqui assumir, por exemplo, que tínhamos entre 10 a 20 produtos. Se o imóvel se localiza em zonas protegidas como Natura 2000, Património Mundial da Unesco e o Key Biodiversity Areas, e ao colocar aqui que sim, teríamos então que assumir que está na rede Natura. Aqui está também o link para o site do Natura 2000. E vamos então aqui colocar a nossa morada novamente. E vamos colocar a nossa morada, selecionar aqui, por exemplo, esta, que acaba por ir dar ao mesmo. E como podem verificar, acaba por não estar aqui inserida em nenhuma. E temos então aqui à direita, clicando no que estava a verde, que é o estuário do Tejo e que é que está protegida por baixo da Diretiva das Aves. À esquerda, em Sintra, temos também aqui o Cabo Raso, que está protegido também na Diretiva das Aves, ou seja, se este pontinho vermelho estivesse dentro de uma destas áreas verdes, seria então colocar que sim. O mesmo depois acaba por se repetir tanto para o Património Mundial da Unesco, em que colocam o link no vosso browser e procuram pela morada e conseguem encontrar. Eu vou já assumir aqui que não, em todas e avançar. Já estamos a ficar sem tempo. Por fim, a última questão, segurança contra incêndios e se o edifício cumpre com a legislação de segurança contra incêndios. Em baixo, a nota que é importante averiguar junto do proprietário gestor imobiliário se possui o documento emitido pela Proteção Civil ou parecer favorável referente à proteção contra incêndios e caso não seja possível obter esse documento por essa via, deve-se contactar então à Proteção Civil e solicitar informação necessária. Colocar então que sim, que cumprimos e avançar no seguinte. Temos então o último passo, a etapa 4, que é o relatório que, que acaba por nos dar aqui então o resultado sobre a suscetibilidade aos riscos físicos, que é elevada suscetibilidade a incêndios urbanos, a classificação de sustentabilidade do imóvel, neste caso reduzida, tendo em consideração que muitas das perguntas que eu respondi não eram propriamente boas, e em baixo temos então o resumo do relatório, aqui com a identificação do imóvel, os nossos resultados, temos também a nota de que não estamos alinhados com a taxonomia ambiental da União Europeia. É comum e é possível que isto aconteça, porque os critérios da taxonomia são mesmo bastante exigentes
portanto, não desesperem caso o resultado seja que não, numa primeira fase, com o passar do tempo, cada vez mais será que sim. Em baixo, uma lista também dos indicadores, ou seja, dos riscos que tiveram um nível de sustentabilidade elevado. Por fim, as respostas que foram sendo dadas ao questionário e o que temos. Temos depois então também aqui o nosso relatório escrito para análise. Este relatório vai estar apenas disponível, corrijam-me se estiver enganado, para os avaliadores imobiliários e não para os convidados, que é também uma das opções que está disponível na plataforma para se entrar. No final, podíamos então ver isto em PDF e fazer o download caso pretendêssemos deste relatório. Damos assim por concluída a apresentação da plataforma. Muito obrigado a todos por terem participado e quase conseguimos respeitar o timing e pronto. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo, também. Obrigado pela sua exposição. Acho que é bastante interessante, apesar de que há sempre coisas a melhorar, sempre a desenvolver ou a inovar, por isso é um desafio que eu também lanço a si, como colaborador deste programa. Agradeço-lhe essa abordagem que fez hoje. Obrigado. Obrigada também. Nós já estamos a passar o questionário de avaliação. Eu pedia para vocês preencherem com um esclarecimento. Na primeira questão, quando nós perguntamos se está integrado em alguma micro, pequena ou média empresa, no caso de serem empresários em nome individual, a resposta é sim. Vamos abrir agora também o painel de perguntas e respostas. Se quiserem ir colocando as vossas questões no Q&A, enquanto o Ricardo bebe um bocado de água, se calhar foi uma apresentação extensa, mas muito clara. Eu gostaria também de esclarecer que esta plataforma vai estar disponível, em princípio, no mês de janeiro do próximo ano, já daqui a um mês, sensivelmente. Também, nessa altura, iremos realizar um segundo webinar de apresentação da ferramenta. Portanto, por enquanto ainda não a podem experimentar, mas penso que já foi levantado o véu e penso que a expectativa é elevada. Nós já, assim, temos aqui no Q&A, temos aqui um comentário, não sei se isto é pergunta, do Alexandre Couto, que diz: o planeamento deve condicionar a construção em zonas de risco e, baseado nesse planeamento, o perito pode ajustar a sua avaliação. Não sei se não percebo qual é a pergunta, se tem pergunta, se alguém quer comentar. Lourdes, esta questão vinha, eu já tentei dar aqui uma resposta ao colega, mas o que está a ler vem na continuação da questão inicial, digamos assim, se bem entendi, Okay. se bem entendi. Não sei se posso aproveitar aqui a oportunidade para dar aqui dois toques em duas questões que me parecem, a primeira importante, a segunda mais a título de esclarecimento, que é a interligação que se espera venha a funcionar a 100%, de forma a que exista alguma automatização com o preenchimento, porque, enfim, há aqui partes da plataforma que seguramente alguns colegas estão a pensar: bem, isto vai dar bastante trabalho. Bem, há uma coisa inquestionável, vai dar realmente bastante trabalho, mas há aqui uma possibilidade de, pelo menos há uma que há seguramente, de poupar aqui algum trabalho. Estou-me a lembrar aqui no preenchimento dos riscos físicos climáticos. Nós tentámos poupar aqui trabalho a todos os colegas neste sentido. Uma vez identificada a localização do imóvel e através da carta de riscos, enfim, perante a mesma localização, os riscos, se a carta não mudar ou até que mude, são sempre os mesmos, não é?
Como é que nós fizemos isso? Fizemos isso através da associação entre o local do imóvel e a freguesia onde está incluído. Portanto, uma vez identificado o local do imóvel e uma vez identificada a freguesia, onde foi possível, é bom que isto se note, onde foi possível, o risco vem já identificado, ou determinado risco, o determinado indicador vem já identificado, para que se consiga poupar, vá lá, esse trabalho. Não foi possível por todas as freguesias, porque se perante o mesmo indicador de risco existir mais do que um nível, então aí sim nós teremos que ir ao concreto local e identificar, olha, aqui o risco de incêndios, vamos imaginar, o risco de incêndio urbano é este ou aquele outro, é elevado ao mínimo, ou reduzido ou como for. Bem, outros casos, enfim, são mais simples, em que nós verificamos que em determinada freguesia o nível de risco, por exemplo, de nevões, é sempre o mesmo. Não é? Então, seja lá qual for a morada ou a localização do imóvel, ele vai ter sempre a mesma resposta respeitante a este indicador. Ao preencher a plataforma, nós devemos ter o cuidado de verificar quais são aqueles que já estão pré-preenchidos e aqueles onde aparece a indicação consultar carta. Consultar carta significa que foi reconhecido que para aquele concreto indicador e dentro daquela concreta freguesia existe mais do que um nível de risco. Então é preciso perceber mesmo qual a localização do imóvel dentro dessa freguesia para então concluirmos sobre o nível de risco que de facto está em causa para o caso concreto que estamos a apreciar barra avaliar. A outra nota é também sobre a ADN. Existe aqui muita informação, enfim, não sei seguramente a pessoa mais indicada para me pronunciar muito sobre isto, mas vai existir aqui a possibilidade de interligar, enfim, neste momento essa funcionalidade ainda não está implementada, estamos a trabalhar dela, mas em determinadas circunstâncias, nomeadamente em termos de imóveis habitacionais, vai existir a possibilidade de uma boa parte do impresso ser preenchida, não vou desenvolver agora aqui como, mas vai existir a possibilidade de boa parte do impresso ser preenchida, digamos, automaticamente por interligação com os dados da ADN. E isso é muito bom, vai poupar aqui uma série de trabalho. Pareceu-me importante referir isto, não sei se o Ricardo pode acrescentar mais alguma coisa a isto ou não, mas pelo menos em linhas gerais fica aqui a ideia. Sim. Ricardo, não sei se muito brevemente temos aqui outras perguntas para responder. Penso que o Araújo já foi mais detalhado possível, não tenho... Ok, obrigada. Então vamos avançando. Está aqui alguém a perguntar se a gravação do webinar vai ser disponibilizada aos participantes. A resposta é sim, claramente, através do site deste projeto. Portanto, vão lá estar as apresentações e vai estar também a gravação deste webinar. Há uma outra pergunta, se podem disponibilizar um exemplo de relatório final obtido. Eu creio que neste momento não, a resposta é não, portanto a plataforma ainda está em fase de validação final. Quando ela for lançada publicamente, então aí terão acesso à versão do relatório. Penso que é isso, não é, José Araújo, Ana e Ricardo? Não está disponível o relatório final para já, só quando a plataforma for publicamente lançada, os avaliadores terão acesso ao relatório. Exatamente, okay? Exatamente, Luís. Pronto. Depois, há aqui uma questão. Os relatórios gerados pela plataforma no final de cada utilização é suposto que sejam integrados nos processos de crédito e ou nos critérios específicos da avaliação? Quem é que pode responder a esta questão? Eu posso tentar dar aqui uma chega. Bem, integrados, enfim, uma coisa é o relatório de avaliação tradicional. A outra coisa é esta avaliação que nós estamos a fazer. O que penso e o que eu antevejo que vai acontecer no futuro é que
enfim, ao lado do relatório de avaliação tradicional, vá também este relatório em anexo. Porque vamos lá ver, este relatório não quer dizer que não possa ter também a sua importância em termos do valor atual. Estes critérios de sustentabilidade cada vez mais vão sendo incorporados pelo próprio mercado. A pouco e pouco, quando nós, cada vez mais, diria assim, cada vez mais o valor de mercado acaba por integrar estas preocupações e estes critérios relacionados com a sustentabilidade. Mas, de facto, esta nossa análise, enfim, está mais preocupada não com o valor de mercado, que é o valor atual, por definição, mas com a sustentabilidade do valor ao longo do tempo. Por isso é que isto vai parar, por isso é que isto vai parar à questão do financiamento bancário, entre outros. Por isso é que isto vai parar ao valor da hipoteca e por isso é que isto vai parar ao valor do property value, não é? É uma visão mais alongada, mais estendida no tempo. Por isso, o que pode acontecer é o seguinte: eu posso chegar à conclusão, ou a entidade financiadora pode chegar à conclusão do seguinte: olha, muito bem, eu tenho como valor de mercado, eu tenho aqui, por hipótese, 500 mil. Bom, mas há aqui um problema, é que este imóvel tem uma fraquíssima classificação em termos de sustentabilidade. Olha, não compra com a taxonomia europeia, e depois tem aqui níveis de risco realmente preocupantes. Lembro aquela análise que foi há pouco apresentada sobre a Caixa Geral de Depósitos. E então vamos parar não ao valor de mercado, mas vamos parar ao tal property value. É aí que a instituição diz assim: bom, isto até pode ter um valor de mercado de 500 mil agora, muito bem, mas como a sustentabilidade não indicia nada de bom, peço desculpa, isto é entre aspas, se calhar nós vamos ter que fazer aqui criar aqui uma depreciação ou admitir um property value substancialmente inferior ao valor de mercado. E é com esse property value que é a entidade financiadora do empréstimo realmente se vai orientar. Ou então, ao contrário, podemos chegar à conclusão: olha, o valor de mercado é o que é, e o imóvel, enfim, apresenta aqui os melhores indicadores em termos de taxonomia, em termos de sustentabilidade. Conseguinte, enfim, ainda que o property value não se esgote, isto é importante porque há pouco falhou, o property value não se esgota com esta plataforma ou com os resultados desta plataforma. Há outras questões a ter em conta. Bom, mas agora, para simplificar, vamos admitir que, enfim, o tal property value andará ali relativamente próximo, por baixo, do valor de mercado. Por baixo, porque por cima não pode ser, não é? Essa é outra condicionante. Bom, sendo assim, e estando nós perante um imóvel muito bem classificado, então já estaremos num caso completamente diferente para efeitos de crédito do que estávamos no primeiro exemplo que eu dei. Não sei se me fiz compreender, espero que sim. Obrigada, José Araújo. Não. Mas, Ana, eu queria acrescentar aqui alguns dados que nós, a Associação ANAI, tem vindo a perceber-se e daí o desenvolvimento desta plataforma para resolver algumas coisas, ou atenuar, se calhar é mais o termo. E então, o problema também que nós notamos na nossa sociedade é o direito da propriedade. Isto possa ser a resposta, de alguma maneira, ao direito da propriedade, porque o direito da propriedade encontra-se com algum risco elevado, por aquilo que já foi exposto, por aquilo que pretendemos desenvolver, e essa situação também depende muito das condições económicas da resposta à sustentabilidade. E essa resposta vai dar a resposta aos investimentos, ou via poupança, ou via crédito bancário, ou via de imposição legal, que é o caso, por exemplo, de impostos que sejam atribuídos ou
sejam avaliações feitas, por exemplo, na autoridade tributária. Eu espero que estejam a ouvir sem querer ofender a autoridade tributária. E nota-se aqui muitas situações que não são elegantes, vá lá, no termo que nós estamos a preparar. Por isso que nós estamos a preparar, não só nesse direito da propriedade, dar algumas respostas, que é o caso, e a própria banca, também na atribuição do crédito hipotecário, sim. E então, o que é que necessitamos? Necessitamos de melhorar as condições de garantia para aqueles que fazem a poupança, porque na poupança, e alguns de nós sabemos que a parte do Banco de Portugal, e não só, e a própria CMVM, está a tentar atinar conceitos de resposta. Nós vemos que, por causa das poupanças, as empresas normalmente estão habituadas ou não, habituadas a pedir o seu crédito bancário para o início e, no entanto, a banca não vai fornecer todo esse crédito. Porquê? Porque tem que ter alguma garantia daquilo que é avaliado, principalmente por letras que já foram aqui expostas. Portanto, para evitar essas perdas económicas, ou seja, para diminuir as insolvências na parte empresarial e na parte individual, ou nas imparidades, que nós também confrontamos com isso. Portanto, já está a cada vez existir mais estas questões que tentamos, pelo menos, ou abordá-las ou inseri-las no contexto económico. Portanto, as ideias que nós, a ANAI, vai recolhendo, vamos tentando desenvolver. Ora, esperamos que os assistentes ou os que estão a observar esse caminho, que apercebam desta grande responsabilidade que nós estamos a tentar perceber os interlocutores nas avaliações, que já não se pode fazer uma avaliação por dar aquela palha ou por olhómetro, por palpite. Tem que ser Sim, muito mais responsável. é uma atividade cada vez mais exigente, não é? Cada vez. E Obrigada, nós Dr. Ramiro. Nós Sim. temos aqui uma questão ao Ricardo. Pergunta claramente se esta aplicação está disponível para os Açores, e eu digo Açores, eventualmente a Madeira também, não é? Ou seja, para as ilhas. Sim ou não? Nesta fase, ainda não existem dados para riscos climáticos nos Açores. A Proteção Civil ainda não, da região autónoma ainda não fez essa análise, a região autónoma da Madeira já está integrada na plataforma, os Açores são o que ainda está em falha e atualmente não temos ainda dados que sejam bons o suficiente para termos uma integração. Existem soluções, estamos ainda a procurar e estamos a aproveitar esta fase de testes ainda para encontrar uma solução que seja boa para todas as partes. Ok, obrigada. Agora uma questão direta para a Ana. Se pode explicar um pouco melhor como é aplicado os valores do cálculo pelo método comparativo e pela abordagem residual? Bom dia. Portanto, a norma refere exatamente o que eles dizem. Portanto, no fundo, é considerar inicialmente que o imóvel está conforme a eficiência energética, enfim, que se pretende, conforme a lei, digamos, e depois retirar os valores, se fosse o caso, os valores relativos à renovação, por exemplo, e também renovações relativamente à eficiência energética. Tem que retirar depois valores relativamente a juros, se for esse o caso, e também valores com a promoção imobiliária, se for esse o caso. Retirando todo. E também taxas, muitas vezes, estamos a falar, por exemplo, da ADN e outros, não é? Depois de retirados esses valores, aí é que ficamos com o valor residual, que no fundo é que retirando o valor, a situação sobre portanto, um imóvel que esteja em boas condições em termos de eficiência, neste caso, numa situação normalmente
pretende-se que seja, enfim, se há A, um C, um B, um C, retirar os valores de investimento e depois aí terá o valor residual que a norma, neste caso, define. Não sei se, enfim, consegui responder ou não à questão. Sim, obrigada. Eu estou a ver que o José Araújo está aí a tentar responder diretamente a uma pergunta, mas julgo que é pertinente e eu se calhar pedia-lhe para, não sei se vale a pena ou se é pertinente responder para todos os participantes ou se... Não, eu estava a responder, enfim, pelo menos aquela que, pelo menos, escrevendo, fosse resposta mais fácil, mais Não, rápida, é mais porque imediata. a responder por escrito os outros participantes não têm acesso à resposta, só quem colocou a pergunta consegue ver a resposta. Peço Por desculpa, isso, então não. faz mal. Enfim, entretanto já me perdi, mas eu entendo, eu lembro-me da questão que foi colocada, aliás é muito pertinente. Sim, tem a ver com a atualização da Exatamente, informação. exatamente, o Sim, colega dizia com toda a razão que, enfim, isto é o que é agora, é a carta de risco que temos, mas as coisas mudam no futuro, pois, exatamente. Mas vamos lá ver, tal como uma avaliação tradicional, quando nós fazemos este tipo de avaliação, estamos a fazer uma avaliação para esta data, para a atualidade, para a data em que a avaliação é feita. E é suposto que esta mesma plataforma ao longo do tempo, venha a responder a atualizações que impactem na sua base de dados. É isso que se espera e é isso que se pretende e é com certeza isso que se vai fazer. ok. Eu, entretanto, tenho aqui a ajuda do José Rescado, que me diz que conseguem todos ver a resposta. Eu peço imensa desculpa, mas era a informação que eu tinha, não sou especialista em Zoom. De qualquer forma, vamos avançar. Então, há aqui uma pergunta. Questionam se esta ferramenta está ligada informaticamente à ADN e a resposta já foi dada. Sim, estamos a trabalhar nessa integração, o que irá facilitar bastante o preenchimento de muitos dados. E iria colocar a última pergunta, e entretanto fechamos este webinar, que tem a ver com uma questão também pertinente, que é se está prevista a evolução desta plataforma para a integração dos sistemas de automação ou de assistência de inteligência artificial. Isto irá permitir, certamente, fazer uma leitura automática dos documentos por inteligência artificial e evita os preenchimentos manuais e etc. Pois, claro, eu não sei, eu posso avançar já com uma resposta, mas depois os colegas, enfim, portanto, poderão também complementar, pois é evidente que nós vivemos numa era tecnologicamente avançada, as questões da inteligência artificial estão a alterar todos os processos todos os dias, diariamente, isto está a ser muito dinâmico. Eu diria que nesta fase ainda não é possível nós trabalharmos com sistemas de inteligência artificial nesta plataforma, mas eu acredito que num futuro muito próximo haja essa migração, até porque para funcionar corretamente o processo totalmente automatizado, também é preciso que a montante, as entidades que estão interligadas com esta plataforma e que disponibilizam informação para esta plataforma, e já falámos na proteção civil, na ADN, etc., etc., também elas estejam evoluídas e estejam compatíveis com os seus sistemas, não é? Portanto, eu diria que nesta fase ainda não é possível, mas sim, claramente que num futuro já bem próximo esta ferramenta tem que evoluir e enfim, portanto, irá certamente integrar sistemas de automação nesse sentido. Não sei Eu, se querem... Lourdes, eu posso acrescentar aqui alguns dados, duas notas. Uma relacionada com a inteligência artificial. A questão, ela está em desenvolvimento. A outra questão da resposta é que ainda não foi encontrado o algoritmo adequado.
porque isto é tudo questões também, não é só a inteligência, é o algoritmo que seja adequado às circunstâncias. Está-se a desenvolver. O problema é qual é que é o adequado para as avaliações. O algoritmo também não descobre, tem que ser colocado sei lá, em temas ou em plataformas, qual é o melhor caminho. Não está urbanizado, não está ainda, como lhe hei de explicar a todos, é a questão principal universal. Portanto, para encontrar essa universal, ou seja, para adequar o algoritmo, tem que encontrarmos uma forma, uma resposta mais universal, o que nas avaliações ainda há muita coisa a aprimorar, que é o caso. No outro caso, eu queria, sim, outra nota, queria referir-me à ADN. A ADN, ainda bem, estão a tratar, apesar de nós hoje, o foco foi na eficiência energética, no entanto, as avaliações futuras vão passar também pelas questões hídricas. O problema também, como já tivemos exemplos no Algarve e não só, é no consumo de água. A ADN está a desenvolver ainda bem para agregar toda a avaliação também a questão hídrica, que é muito importante, principalmente na avaliação dos solos, porque a avaliação dos solos é cada vez mais pela questão dos incêndios, que nós estamos a focar, mas no sistema energético, é lógico, mas tem seu problema depois também na questão hídrica. Portanto, são dois aspectos muito importantes que os nossos peritos que nos estão a assistir devem consciencializar que isto é de uma formação contínua, não acaba por aqui. Isto estamos a dar o preâmbulo, estamos a dar a introdução. Agora, é verdade, só depois introduzido no mercado, ouvindo as sensibilidades, é que podemos desenvolver. É a nossa intenção, da ANAI, da Lourdes também, toda a nossa direção, todos estão lá incluídos, devem ter a percepção que não está fácil nesse aspecto, nem vamos lançar no mercado já uma resposta, porque é difícil. Há novos desafios e muito importantes, por isso, exatamente. Obrigado. Isto evolui, o mundo é dinâmico e nós temos que ir acompanhando as tendências e antecipando os desafios, não é? Bom, eu queria ver se terminava mesmo a hora certa. Temos 1 minuto para as despedidas. Eu começava por pedir ao José Araújo uma mensagem final. José Araújo, uma mensagem final, sim, de despedida. Bom, enfim, hoje já dei aqui muitas mensagens. Dizer que... 5 segundos. Tem que ser mais um bocadinho, senão não consigo. Dizer que a informação sobre a utilização da plataforma não se esgota por aqui, vão existir documentos de auxílio, de apoio, e a própria ANAI também estará cá para prestar futuros esclarecimentos para algumas dificuldades que possam surgir e que são perfeitamente compreensíveis. Ok. Ana? O mesmo, portanto, e dizer também que esta ferramenta será acessível a todos avaliadores que queiram utilizá-la. Ricardo? Agradecer a todos pelo contributo que estão a dar a este tema que é importante para a sociedade no geral também. Obrigada. Doutor Ramiro, umas últimas palavras suas também. Eu queria lhe agradecer em nome da ANAI também o interesse, a participação, o desenvolvimento até para novas ideias que não estão concluídas neste trabalho ainda. Gostei muito e é pena ainda não haver muitas questões que fossem colocadas, mas isto vai com o caminho, há muito caminho a percorrer ainda. Eu espero por o desenvolvimento da atividade para proveito de todos e da sociedade em geral, que é para eles é que a gente tenta evitar ou diminuir o risco. Isto tudo implica risco, portanto isto é uma plataforma que é bastante interessante e que eu agradeço também em nome pessoal, em nome daqui dos nossos intervenientes, que eles tenham o resultado, o produto do empenho. Isto é tudo produto do empenho de todos. Neste caso específico, eu falou, o Ricardo, a Lourdes e o Zé Araújo e a Ana são extremamente importantes, mas também não só por si, eles conseguem obter a resposta ideal.
essa resposta ideal terá a ser em confronto com os que vão desempenhar esta atividade no mercado. A associação não vai controlar, mas irá promover, acentuar o conhecimento para que todos não façam as coisas no ar, que é aquilo que interessa, e nós estamos a ser, enfim, apoiados pela Sistémica, não só, também pela ADN, que é extremamente importante, são eles que regulam, são eles, e não só, que eles trabalham internacionalmente com um desempenho muito elevado, estão sempre presentes no desenvolvimento e nossa atividade, e para que não deixar o nosso país cair. Mas pronto, eu quero agradecer a todos, e a Ana também. Obrigado. Obrigada, Dr. Ramiro. Pronto, então vamos encerrar este webinar, e eu queria apenas chamar a vossa atenção para não deixarem de acompanhar as atividades que vão ser desenvolvidas no âmbito deste projeto até ao final do próximo ano, e refiro-me especificamente a mais um webinar igual a este, da apresentação desta ferramenta, que vai ter lugar em janeiro já, e depois temos o lançamento de 4 e-books em temas extremamente relevantes para o setor, com os respectivos webinars de apresentação, onde vamos ter a oportunidade para refletir em conjunto sobre essas temáticas, e vamos terminar este projeto com mais uma conferência de avaliadores, uma conferência internacional. Para quem acompanhou o projeto anterior, recorda-se certamente que foi um sucesso, e nós queremos repetir esse sucesso, há de ser lá para setembro, outubro, mais para o final do ano. Agradeço de novo a todos, aos oradores, a todos os que estão a assistir a este webinar, e desejo a todos um período de festas muito felizes e um excelente ano 2026. Muito obrigada. Bom ano também, felicidades. Muito obrigado. Feliz ano. Muito obrigada.